Bem-vinda, professora Gabriela, doutora Gabriela, vai estar conosco aí, cedendo um pouquinho do seu precioso tempo e do seu conhecimento incrível para a galera. Vou deixar vocês bem à vontade, não vou tomar o tempo, porque eu sei que é bastante sintético, né? Porque tem muito conteúdo. E vamos para a próxima. Boa palestra por aí. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Agradecer à Escola Superior de Cerveja e Malte por esse convite. Eu escolhi esse tema, depois vou explicar um pouquinho por que eu escolhi esse tema. E para a gente começar aí esse ciclo de palestras e dar uma descontraída, eu trouxe uma pequena introdução aqui sobre o que a gente vai falar. Então, pessoal, só a introdução aqui para a gente descontrair um pouco sobre essa questão de falar sobre fermentações sob pressão. Então, um pouco desse vídeo, ele resume como as leveduras devem se sentir dentro de um fermentador sob pressão e o que pode acontecer com a levedura, né? Então, eu escolhi esse tema devido alguns efeitos que eu venho acompanhando de algumas cervejarias e principalmente no sentido de indicar que a levedura ela sofre muito sob pressão e algumas práticas que são realizadas meio que de forma empírica trazem resultados negativos. Então, a ideia é mais mostrar e apresentar os efeitos da pressão e mostrar para vocês que muitas vezes a gente utiliza fermentações sob pressão, mesmo sem saber que nós estamos fermentando sob pressão. Então, deixa eu me apresentar, eu sou a professora Gabriela Miller, sou proprietária e diretora técnica da Levtech Tecnologia Viva, que é uma empresa localizada em Florianópolis, né? Estou falando de Floripa, especializada em produção e propagação de leveduras líquidas e também controle microbiológico e controle físico-químico de cervejas. Eu sou pós-doutora em biociências e biotecnologia, sempre com foco em leveduras e fermentações alcoólicas. Sou professora da Escola Superior de Cerveja e Malte desde 2013, então é muito bom poder continuar participando dos eventos da escola, poder ser chamada para esse Talks, que apesar da gente estar aí lecionando, acompanhando a escola desde 2013, a gente busca sempre trazer alguns conhecimentos e alguns conceitos que não são amplamente conversados nesse nosso ambiente cervejeiro. Sou cervejeira caseira desde 2011, que foi quando realmente eu conheci a cerveja, me apaixonei e percebi que tudo que eu tinha estudado basicamente na vida era para fazer cerveja. Atualmente eu sou vice-presidente da Serva Catarinense, recém-formada em sommeliers de cerveja pela Escola Superior de Cerveja e Malte. Então, eu peguei meu diploma domingo, não deu nem tempo de pendurar ainda, né? E jurada de concursos cervejeiros desde 2015. Sou também BJCP do nível Certified. Então, alguns itens aí da minha carreira voltada, né, focada na produção de cervejas. Convido vocês para seguirem a Levtech, @Levtech no Instagram, e visitar o YouTube da Levtech. A gente tem um monte de materiais ricos, a gente tem também vídeos que explicam diversas nuances do nosso cotidiano cervejeiro, principalmente relacionados com a levedura, e conhecer o nosso site, onde a gente tem ali um blog e também uma biblioteca cervejeira, com uma série de materiais gratuitos e disponíveis para vocês baixarem e aumentarem aí a gama de conhecimento. Então, como o professor Carlo colocou, vocês podem ir colocando as perguntas de vocês aqui no chat, a gente vai selecionando
porque o meu tempo é curto, né? Faremos em 40 minutos, 45 minutos. O que a gente vai falar hoje, então? Quais são os tipos de pressão, né? Então, existe mais do que um tipo de pressão exercendo aí na nossa fermentação? Sim, existe. Então, vamos conhecer elas e o que acontece. Por que utilizar? Então, nesse por que utilizar, a gente vai, como eu gosto de falar nas minhas aulas, né, dar um mergulho dentro da célula da levedura e vamos esmiuçar as reações bioquímicas que são afetadas pela pressão. Por isso que o nome da palestra é Bioquímica sob Pressão. Então, vamos entender o que a pressão causa nas principais vias da levedura. Quando utilizar, quais são os efeitos nas células das leveduras, e aqui, por um lado, de atenção, porque a pressão pode causar alguns defeitos deletérios nas nossas leveduras, como que eu coleto e reutilizo a minha levedura e como mitigar os efeitos da pressão, né? Então, a ideia é que a gente consiga abordar esses 6 tópicos e que a levedura de vocês não se sinta como esse cidadão, né, sob pressão aí, com a cabeça pressionada com alguma coisa, causando esse estresse realmente aí na levedura. Então, fermentar sob pressão simplesmente é uma questão de equilíbrio. Não existe é melhor ou é pior. A gente melhora um problema, mas podemos criar outros. Então, a ideia de trabalhar sob pressão é uma busca incessante entre o cervejeiro e as condições de fermentação para que a gente obtenha um equilíbrio. Então, eu vou buscar os efeitos positivos de fermentar sob pressão, mas eu preciso saber o que isso causa na minha fermentação e nas minhas leveduras para eu poder mitigar os efeitos negativos. Então, é uma constante negociação, onde você, cervejeiro, cervejeira, vai ter que abrir mão de, talvez, algumas premissas que você utiliza no seu dia a dia para poder usufruir de um benefício ou não. Então, é realmente uma questão de negociação entre a melhoria do sabor e a condução da fermentação. Então, fermentar sob pressão é uma técnica aplicada intencionalmente ou não, porque uma série de pessoas provavelmente trabalham sob pressão sem saber que estão trabalhando sob pressão, e o objetivo é... vocês não estão vendo o slide? Era para eu estar vendo o slide, sim. Alguém mais não está vendo o slide, pessoal? Vocês estão pelo menos me escutando? Ah, ótimo. Tá bom, obrigado. Eu estou sempre com um olho no... Como é que é? Um olho no gato, outro no peixe. Então, qualquer coisa, vocês podem me chamar. Obrigado. Então, como eu falei, né? O objetivo de fermentar sob pressão é alterar os sabores de uma fermentação. Obviamente, alterar para melhor. E se aplicada corretamente, não deve ser um fator estressante. Porém, pode levar a um desastre caso não seja aplicada corretamente, principalmente no reuso de leveduras. E o grande objetivo de fermentar sob pressão é ter uma fermentação mais limpa e não mais rápida ou mais quente. Muita gente tem o preceito, o conceito equivocado de que se eu aumentar a pressão, eu vou ter uma cerveja mais limpa. Muito bem. Mas, por isso, eu posso fermentar em temperaturas mais altas para acelerar a minha fermentação. Completamente errado, tá? E depois eu vou mostrar para vocês qual é a via da formação desses compostos de aroma e sabor e de quais a gente está falando basicamente.
Então, seguindo aqui. Os principais compostos aromáticos em cervejas, então a gente está falando de álcoois superiores, são os dois ali da primeira linha, ésteres, os da linha de baixo, e os aldeídos. Os aldeídos eu não trouxe aqui porque eles são produtos intermediários da fermentação. A princípio, eles não são produtos finais de uma fermentação, eles precisam ser reabsorvidos pela levedura. Mas fermentar sob pressão vai ter o efeito principalmente na produção de ésteres e aldeídos. Álcoois superiores, não, tá? A pressão, ela não vai influenciar diretamente na produção de álcoois superiores. A temperatura está mais relacionada com essa questão. Mas para a gente conhecer um pouquinho melhor, dentre os principais álcoois superiores que a gente tem numa fermentação, aqui estamos falando de fermentações lagers, né? O álcool isoamílico, que vai ter um perfil sensorial de banana, alcoólico quente, notas vínicas, e o feniletanol, que vai ter uma pegada de rosa e mel. Já os ésteres, a gente fala de ésteres acetatos, então a maioria deles, então acetato de etila, o éster mais predominante numa fermentação. Ele traz um frutado muito agradável, mas em níveis muito elevados ele vai trazer tons de solvente, esmalte, acetona. Então, a gente tem que cuidar com a concentração desse éster. Acetato de isoamila, que deve ser um dos mais conhecidos de vocês, que é a banana. Acetato de isobutila, abacaxi, fenilacetato, mel frutado. Todos esses são ésteres acetatos. E a gente tem ésteres etílicos, como o caproato de etila, que vai trazer um perfil de maçã, mas ele é muito menos volátil. Então, por isso que é mais difícil a gente ter essa percepção desse sabor de maçã, por exemplo, em uma fermentação. Então, aqui uma via já, né? Vamos começar com a bioquímica, 7 horas da noite. Formação de ésteres em cervejas. Primeiro, o que é um éster? É a condensação entre um álcool, tá? Que pode ser álcoois superiores ou o próprio etanol, e uma molécula ativada de acil-CoA. Essa molécula ativada de acil-CoA pode ser o acetil-CoA, que é o mais comum, né, o mais abundante dentro da via metabólica da levedura, que esse acetil-CoA ele pode ser direcionado para diversas vias, como síntese de lipídios, respiração, né? Então, para a via do ácido cítrico, então ele é muito importante na célula da levedura, e também para a produção de ésteres ou outros acil-CoA derivados de ácidos graxos. Então, a gente tem aqui os ésteres acetatos, nessa figura aqui na parte de cima. Então, eles vêm a partir da cadeia do uso de aminoácidos. Esses aminoácidos são utilizados pela levedura e transformados em álcoois superiores. Para quem ainda não assistiu às minhas aulas de bioquímica, todo aminoácido vira um álcool superior, certo? Então, claro, toda cerveja tem álcool superior, o que vai diferenciar de um padrão ok, de um padrão aceitável por padrão com defeito, é a concentração. E a condensação, então, de um álcool superior com um acetil-CoA, através das enzimas AATase, né, que são as acetiltransferases, é o que vai gerar os ésteres acetatos. Eles, como eu falei antes, eles são muito mais voláteis e vão gerar um impacto sensorial na nossa cerveja muito mais intenso do que os ésteres a partir de ácidos graxos, tá? Então, a gente vai focar hoje nos ésteres acetatos. Depois, pessoal, no final da apresentação, eu botei uma lista de bibliografia bem bonitinha para quem quiser acompanhar o que a gente está falando aqui. E quais são os tipos de pressão? Então, feito a introdução, né, para a gente entender de onde vem o éster, de que
sabores, a gente vai falar sobre a pressão, a gente precisa entender quais são os tipos de pressão que existem numa fermentação. Então, basicamente, a gente tem a pressão carbônica e a pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática é a pressão que a maioria dos cervejeiros ignoram, né? Então, a gente precisa levá-la em consideração. A pressão carbônica nada mais é do que a concentração de CO2 que vai sendo naturalmente dissolvido na cerveja durante a fermentação. Pode ter a sua concentração determinada pelo cervejeiro, né? Então, eu vou determinar na minha fermentação se eu quero fermentar com a minha sponge valve, né? Com a válvula de liberação de CO2 totalmente aberta, ou se eu já quero ir pressurizando o meu tanque ao longo da fermentação. É óbvio que eu só posso fazer isso, né, em tanques que permitam essa pressurização. Já a pressão hidrostática, ela é mais importante em indústrias, não tem impacto para cervejeiro caseiro, né? Então, o cervejeiro caseiro, além de muitas vezes com as nossas bombonas de plásticos, a gente não consegue usar a pressão carbônica e não tem efeito da pressão hidrostática. Então, o que é a pressão hidrostática? É o peso, é a coluna de líquido, né? Aquela pressão, que é aquela coluna que vai empurrando toda aquela levedura faz sobre uma célula de levedura. E ela já deve ser considerada em tanques muito altos, acima de 10 metros. A gente já trabalha sob pressão, sem saber que está sob pressão, mas tanques menores também exercem uma pressão hidrostática sobre a levedura. Eu sempre gosto de pensar que um ser microscópico, que a gente não consegue observar a olho nu, imagina ele dentro de uma fermentação que é uma bagunça, com pH baixo, com dissolução de CO2 e ainda mais uma coluna de líquido gigantesca na cabeça da levedura. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração quando a gente fermenta. Então, a pressão carbônica, né, é a adição de CO2 no espaço livre do tanque com a subsequente dissolução desse gás no líquido. E ele vai impactar a levedura de duas formas. Primeiro, a pressão física sobre a célula da levedura. Então, a levedura ela é relativamente robusta, mas a pressão impacta diretamente a levedura, principalmente se eu tenho pressões muito elevadas ou variações bruscas de pressão. Então, se eu optar trabalhar sob pressão, eu vou trabalhar sob pressão. Eu não posso falar, hoje eu vou pressurizar, putz, vazou o tanque, saiu tudo, agora eu boto a pressão de novo, vazou de novo. Então, assim, vou tirar uma amostra e despressurizo o tanque. Então, isso causa um estresse na membrana da levedura, podendo levar ao rompimento e consequente autólise celular. Mas o que realmente influencia na bioquímica da levedura é a formação de ácido carboxílico dentro e fora das células da levedura. Então, quando esse CO2 é dissociado em água, ele forma o ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico ele vai ficar presente no líquido, mas também dentro da célula da levedura, levando à queda do pH. A queda de pH fora do ambiente intracelular é um problema. Mas quando esse ácido carboxílico, devido à pressão, passa a ficar retido dentro da célula da levedura, a gente tem uma acidificação intracelular. E essa acidificação intracelular vai influenciar na atividade de algumas enzimas chaves para a fermentação alcoólica. Sendo elas piruvato descarboxilase, que transforma o piruvato em acetaldeído, álcool desidrogenase, que transforma o acetaldeído em etanol. Então, toda a via da produção de etanol, ela é impactada pela pressão. Acetil-CoA sintetase, que transforma o acetato em acetil-CoA. Olha aqui o nosso precursor, o acetil-CoA, para síntese lipídica e ésteres. E
a álcool-acetiltransferase, que catalisa a síntese dos ésteres, ou seja, que permite a condensação de um álcool superior com um acetil-CoA. Então, se vocês puderem observar, então todas essas enzimas têm a sua funcionalidade reprimida pela acidificação do ambiente intracelular. E aqui, se vocês observarem, a gente tem dois grandes impactos. Um impacto na velocidade da fermentação, ou seja, se as enzimas que transformam o piruvato em etanol ficam parcialmente reprimidas, significa que essa cadeia fica mais lenta. E tá tudo bem, esse é um dos efeitos negativos, entre aspas, de uma fermentação sob pressão. Eu consigo mitigar esses efeitos com alguns truquezinhos que eu vou passar para depois, ao final da apresentação, mas eu preciso entender que sim, a minha fermentação pode ser mais lenta. E essas outras duas enzimas, elas estão intimamente relacionadas com a produção de ésteres. Então, de fato, eu tenho fermentações muito mais limpas e com uma concentração reduzida de acetaldeído, já que essa via da formação de acetaldeído também é parcialmente reprimida. Vamos dar um tibum dentro da célula da levedura. Levedura consumiu o nosso açúcar, independente se é a glicose, se é a maltose, ela mandou o açúcar para dentro da célula. A via glicolítica, ela pega o açúcar e transforma em piruvato. Durante a via glicolítica são produzidos 2 ATPs. Esse piruvato tem diversos caminhos numa célula da levedura, mas hoje nós vamos focar na produção de etanol e na produção de ésteres. Então, o piruvato é descarboxilado em acetaldeído, ó, o CO2 sendo removido aqui, pela enzima piruvato desidrogenase. Essa enzima fica parcialmente reprimida e ela está relacionada à síntese de etanol e aumenta a síntese de álcoois superiores e ésteres, tá? Então, a repressão dessa enzima, ela pode levar a esses dois efeitos. O que vai acontecer? Formação de etanol mais lenta, acúmulo de piruvato. Então, o piruvato ficando mais tempo dentro da célula, a célula entende que, opa, a gente está jogando muito açúcar para dentro, o piruvato está acumulando e não está chegando ao final da reação. O que a levedura vai fazer? Vai barrar a via glicolítica. Então, uma determinada enzima da via glicolítica vai ser desativada, porque ela diz, espera aí, vamos esperar essa concentração de piruvato diminuir para a gente continuar fazendo o aporte de açúcares. Então, logo, a gente tem uma diminuição no crescimento celular e na velocidade da fermentação. Além disso, uma diminuição de aldeídos em geral. Oba, é uma coisa boa. Então, tá aí um efeito positivo da pressão. Então, diminuição da atividade da piruvato desidrogenase. Seguindo a nossa via, o acetaldeído é, então, reduzido a etanol através da enzima álcool desidrogenase. Eu já vou dando algumas dicas aqui de minerais, como o zinco, que são fundamentais para fermentar sob pressão. Então, essa álcool desidrogenase, ela converte o acetaldeído em etanol e os álcool-aldeídos em álcoois superiores. Então, o que significa? Diminuição da transformação do aldeído em álcool. Ruim. Por um lado, a gente produz menos acetaldeído ou aldeídos, mas, por outro lado, a gente também reduz menos. Então, isso pode ser um problema. Por isso que eu comecei falando que é tudo uma questão de equilíbrio. A gente consegue ajustar todos os parâmetros de fermentação para que a gente produza menos acetaldeídos e consiga reduzir todos esses aldeídos nos seus respectivos álcoois.
Leve inibição não vai comprometer o equilíbrio geral, então tudo vai depender da quantidade de pressão que a gente está trabalhando, mas um excesso de inibição, ou seja, um excesso de pressão, vai deixar a cerveja com uma percepção de solvente. Os aldeídos, em geral, eles trazem essa percepção de solvente. Então, para garantir o funcionamento da enzima álcool desidrogenase, mesmo sob pressão, a gente precisa garantir concentrações adequadas de zinco e uma aeração adequada do mosto. Quero fermentar sob pressão, não tenho oxímetro, não faço ideia da aeração do meu mosto. Pode ser um ponto muito ruim. A gente precisa saber quanto oxigênio a gente está disponibilizando para a levedura no início da fermentação. Esse acetaldeído, ele pode virar etanol, mas ele pode virar acetato. E esse acetato vai ser transformado em acetil-CoA pela enzima acetil-CoA sintetase. Então, essa enzima é responsável pela síntese desse precursor do éster e também síntese de ácidos graxos da membrana celular. Eu diria que é o eixo central, né, no metabolismo da levedura. Para a saúde celular, menos acetil-CoA, ruim, porque eu tenho uma menor síntese de lipídios, de ácidos graxos que vão compor a membrana celular. Por outro lado, menor síntese de acetil-CoA, muito bom, porque eu vou ter uma menor produção de ésteres. Mas pode ser um problema, pois gera células menos tolerantes a fatores de estresse. Então, se vocês querem trabalhar sob pressão, vocês precisam ter uma outra ótica para olhar as leveduras. A gente precisa se preocupar muito, muito mais sobre a quantidade de oxigênio que eu disponibilizo do mosto, preciso quantificar sobre quanto tempo eu vou deixar minha levedura armazenada, como que eu vou coletar a minha levedura, tá? E a saúde dessa levedura. Então, garantir minerais, aminoácidos, oxigênio e nutrientes para que essa levedura permaneça sempre saudável. E, seguindo, né, por último, mas não menos importante, a álcool-acetiltransferase. Então, ao final, a gente vai ter esse acetil-CoA junto com um álcool, né, que nesse caso eu peguei o exemplo do etanol, mas pode ser álcoois superiores, formando os ésteres. Então, álcool-acetiltransferase, a enzima AATase, né? Ela catalisa a produção de ésteres. Então, a gente pode ter, né, problemas com excesso de álcoois superiores, tá? Em algumas coisas eu fui abreviando. Então, AS é álcool superiores e perfil muito áspero se houver muita pressão. Por quê? Se houver muita pressão, eu não consigo ter a produção do acetil-CoA de forma adequada e muito menos a produção de ésteres, ou seja, vai sobrar álcool na minha cerveja. Eu quero tirar o éster, mas eu não quero fazer uma poção de álcool superior. Então, por isso que tudo é uma questão de equilíbrio. No momento que eu minimizo a formação do precursor do éster, se eu inibir drasticamente a função da acetil-CoA sintetase e da álcool-acetiltransferase, eu não tenho ésteres. Se eu não tenho formação de ésteres, me sobra álcoois na cerveja. Então, menor formação de ésteres, bom. Menor degradação de álcool superior, ruim, né? Então, em lagers, eu posso ter uma tripla inibição. Então, eu posso ter frio, então, ou seja, fermentações a frio, 10 graus, eu já tenho uma inibição da formação de ésteres. Pressão e baixo pH. Então, eu tenho uma tripla inibição e uma menor formação de ésteres. A própria levedura também, que é mais neutra.
Mas tenham em mente todos esses efeitos na bioquímica da levedura causado pela pressão. Então, além disso, a pressão carbônica diminui a velocidade de reabsorção de outros compostos aromáticos, como o famigerado diacetil. Então, ela já reduz a transformação do acetaldeído etanol, e ela, se a gente não tiver uma levedura muito saudável, eu posso ter problemas de diacetil na minha cerveja. Ela também inibe ou reprime parcialmente o transporte de nutrientes e enzimas relacionadas à assimilação de aminoácidos, afetando indiretamente o metabolismo celular, e a síntese de lipídios e ácidos graxos, que pode diminuir a permeabilidade da membrana e também a saúde da levedura. A membrana citoplasmática da levedura, ela precisa ser permeável para poder importar, né, e exportar compostos que ela produz ali, sendo que alguns deles podem ser tóxicos para a célula da levedura. Outros efeitos, então, eu tenho menor chance de oxidação, então se eu trabalhar com pressão, eu já vou ter uma certa proteção da minha cerveja, menos CO2 para carbonatar, então isso também é custo, é importante. É diferente, pessoal, eu fechar o meu tanque faltando 2 platos para terminar a minha fermentação, para eu conseguir reabsorver o CO2 e já ir carbonatando a minha cerveja, tá? Isso é uma prática. Fermentar sob pressão, a gente vem trabalhando durante a fermentação toda com uma pressão positiva no tanque. E melhora a espuma. Dificuldades, maior dificuldade na coleta de levedura, e aqui eu vou dar uns toques para vocês que a gente pode avacalhar a nossa levedura se a gente não coletar direito. As nossas leveduras têm menor tolerância ao estresse, então o que me motivou foi uma cervejaria me dizer assim, no terceiro reuso a minha levedura está acabada. Falei assim, não é possível. Gente, bem cuidada, a levedura vai 10, 15 gerações. E aí eu fiquei pensando, mas o que? Então é possível que na terceira geração a levedura está uma velha acabada? E aí foi que eu comecei a Olá, pessoal. Sim, a professora Gabriela travou. Atenção, menor capacidade para reabsorver subprodutos de fermentação e células menos resistentes. E, mais uma vez, fermentações mais quentes não vão diminuir a produção de álcool superior, muito pelo contrário, porque a produção de álcool superior está relacionada com a temperatura. Mesmo fermentando sob pressão, se vocês fermentarem em temperaturas mais altas, vocês tendem a ter mais álcool superior. É pior ainda, né, galera? Porque pensa, você soma a inibição parcial das enzimas que condensam álcoois com acetil-CoA, essa condensação não vai mais existir. Então, você já vai ter mais álcool sobrando. E se você aumenta a temperatura, você vai produzir mais álcool ainda. Então, fermentar sob pressão mais temperatura é uma receita para a produção de álcool superior. Então, fica atento. Agora vamos falar um pouquinho da pressão hidrostática, que é coisa que a galera não está ligada. Então, a pressão hidrostática, ela aumenta com a profundidade. É sobre a coluna de líquido que está exercendo uma pressão nas células de leveduras. Esse exemplo aqui é clássico, né? Então, o que a gente vê é que a pressão hidrostática na superfície de um tanque, ela é muito menor do que a pressão hidrostática no fundo do tanque.
a gente consegue ver só pela quantidade de água, né? Pela distância que essa água é jogada. E aqui a mesma coisa, né? Exemplificando que a altura da coluna vai influenciar diretamente na pressão hidrostática. Então, lembrando que a cada 1 metro de altura, a gente tem aumento de 1 bar na pressão. Então, no topo do tanque, temos uma pressão praticamente zero e no fundo, uma pressão muito maior. E é essa pressão hidrostática que a maioria das pessoas não leva em consideração na hora de fermentar as suas cervejas. Quais são os efeitos dessa pressão hidrostática? Então, a gente já sabe que tanques maiores geram cervejas mais neutras. Mas por quê? Justamente por causa dessa pressão. Apesar de atuarem com mecanismos bioquímicos distintos, elas acabam tendo o mesmo efeito. Fermentações mais limpas e mais lentas, tá? E a pressão hidrostática pode causar danos na membrana citoplasmática da levedura pela força, pelo peso que essa coluna exerce sobre a célula da levedura, levando a uma membrana mais rígida e fazendo com que a levedura necessite mais energia. A pressão hidrostática, ela, ao invés de reprimir parcialmente as leveduras, ela reprime a repressão gênica, né? Perdão, ela induz a repressão gênica. Então, ela faz com que algumas enzimas não sejam sintetizadas pela célula da levedura. E as mesmas enzimas, das mesmas vias que a gente falou anteriormente. Mesmos efeitos, mecanismos diferentes. Na vida real, como funciona? Na superfície do tanque, eu tenho uma pressão hidrostática menor. Logo, a pressão carbônica é menor. Já no fundo do tanque, eu tenho uma pressão hidrostática maior. Logo, a pressão carbônica é maior. Ou seja, se o meu manômetro está marcando 1 quilo de pressão, 1 bar, eu não tenho 1 bar em todo o meu fermentador, porque a pressão carbônica varia ao longo do tanque, porque a pressão hidrostática faz com que esse CO2 se dissolva mais. Então, pensa que você tem uma bolinha e uma pedra em cima, né? Então, uma coluna. Essa coluna vai empurrando a bolha até que, de repente, ela se dissolva naquele líquido. Então, a gente tem essa variação. Agora, pensa aonde está a nossa levedura ao final de uma fermentação. Basicamente, embaixo da pedra, né? Então, a gente tem a nossa levedura sedimentando no fundo do cone, aonde a gente tem uma pressão carbônica maior e uma pressão hidrostática maior. Por isso que essa gestão da levedura, ela precisa ser muito bem pensada e olhada, conhecida e intencional, para que a gente consiga ter realmente o melhor aproveitamento do fermento, mesmo sob pressão. Então, como que eu calculo a quantidade de pressão que eu utilizo para fermentar? Eu preciso somar a pressão hidrostática mais a pressão carbônica e optar por não passar de 1,5 quilos. Até 2 bar, vai, mas a gente começa a ter muito problema no reuso, tá? Então, até 1,5 estourando a boca do balão. Como que eu faço, então? Num tanque com 6 metros, eu tenho em torno de 0,6 bar do quê? Pressão hidrostática. Eu vou utilizar, no máximo, 0,9 bar de pressão carbônica. Então, o meu manômetro vai estar marcando 0,9, mas o meu tanque vai estar em 1,5 bar. E já é demais. Por exemplo, quem tem um tanque de 6 metros pode trabalhar tranquilamente com 0,4, 0,3 bar aqui na pressão carbônica. Você já vai ter 0,9, 1 bar. É muito mais que o suficiente para fermentar. Existem leveduras que são mais robustas, existem leveduras que são mais sensíveis. Então, a quantidade de pressão que vocês vão colocar num tanque vai depender do objetivo de vocês.
vocês vão precisar testar. Meus alunos sabem, professora, isso aqui acontece o quê? A resposta é sempre depende. Depende de tudo, de como vocês vão usar a levedura, de como vocês estão nutrindo a levedura, qual é o objetivo da fermentação, qual é o tamanho do tanque. Então, assim, vocês podem começar fermentando em pressões geral, né? Hidrostática mais carbônica, próximo de 1, 1,5, e acompanhar como essa fermentação fica no sensorial e acompanhar quantos reusos vocês conseguem fazer dessa levedura. Ah, só consegui fazer 3. Não tem fermentação limpa que pague só 3 reusos. Então, o que a gente vai fazer? Vai diminuir a pressão. Vamos tentar 1 bar, né? Sempre somando as duas. Vamos tentar 0,6. Não, porra, com 0,6 eu consigo uma fermentação limpa e consigo 10 reusos da minha levedura. Então, eu chego a um equilíbrio, né? Eu consigo mitigar os efeitos da pressão e, ao mesmo tempo, ter os seus benefícios. Então, por que, né, os aspectos positivos é o controle dos compostos aromáticos, diminuir o potencial oxidativo da cerveja e recuperar o CO2. A gente sabe o valor do CO2. Só que eu tenho que ter cuidados extras. Então, taxa de inóculo sempre robusta, sempre mais levedura. A gente trabalha lá na taxa de inóculo de 2 milhões de células por ml por grau Plato. Nutrientes, né? Vou falar depois para vocês, e de olho na saúde celular. Quais são os aspectos negativos? Reabsorver alguns subprodutos, como aldeídos e diacetil, reduz a velocidade da fermentação. E subir a temperatura para ganhar velocidade pode ser um tiro no pé, porque a gente tem maiores chances de autólise, espuma pobre e um pool de álcool superiores. Então, pessoal, ó, a gente começou 10 minutos depois, tá? Eu vou me estender 10 minutinhos, que tá tudo cronometrado. Como que eu evito problemas, né, devido à pressão? Então, na utilização de adjuntos, quem quer fazer cervejas com adjuntos tem que adicionar nutriente. Se eu tenho que adicionar nutriente extra só por fermentar sob pressão, se eu tiver adjunto, eu tenho que adicionar o nutriente extra. Só um minutinho, filha. Eu tenho que adicionar nutriente extra. Eu tenho que adicionar nutriente extra por conta da quantidade menor de adjuntos e também, com a quantidade maior de adjuntos pela quantidade menor de malte e também pela pressão. Desculpa, galera, é que eu vim ganhar uma boa noite aqui. Se a levedura produz muito sulfuroso, pressuriza mais tarde ou troca a levedura. Leveduras sem saúdes ou armazenadas por muito tempo vão produzir off-flavors devido à pressão. Aumentar a taxa de inóculo, nunca ultrapassar 1,5 bar, eu ainda acho muito, tá? E coletar as leveduras de forma adequada. Ou seja, se vocês simplesmente tirarem as leveduras que estão num tanque de pressão e colocarem para uma bombona qualquer, simplesmente essa levedura vai virar uma espuma, ela vai espumar, e a gente vai perder saúde dessa levedura, tá? Quais são os principais nutrientes aí que eu tenho que usar? Zinco, então para as enzimas álcool desidrogenase e álcool acetiltransferase, a gente viu lá naquele desenhinho. Eles ajudam a manter a estrutura enzimática quando o intracelular da célula acidifica e eu devo, né, dosar o zinco na forma de nutriente para leveduras. Então, o zinco orgânico, porque ele tem maior disponibilidade. Os fosfatos são essenciais para a produção da camada fosfolipídica da membrana. Lembra? A gente produz menos acetil-CoA, que também é utilizado na síntese de ácidos graxos. Logo, a gente produz menos lipídios para a membrana citoplasmática. Os fosfatos, eles são essenciais para ajudar a manter essa fluidez da camada. Eles vêm do malte, mas em concentrações adequadas em cervejas 100% malte. Mas, no caso de adjunto, utilizar nutrientes para leveduras, que já vai suplementar os fosfatos. E o magnésio, que é muito pouco falado, mas ele é
fundamental para a célula de levedura. Ela estabiliza a membrana em pHs intracelulares mais ácidos, ou seja, em fermentações sob pressão. Ela vai ajudar na homeostasia da célula quando a membrana ficar menos fluida, ou seja, ele auxilia no transporte de íons e minerais para dentro e para fora da célula. Principalmente se vocês tiverem água muito leve, considerem adicionar magnésio, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio, tá? Vai ajudar bastante a saúde da levedura para fermentar sob pressão. Como que eu faço, então? Vou fechar a saída de CO2 do seu tanque após o início da fermentação, entre 30% a 50% da atenuação prevista. Quem decide? Você. Gabriela, posso fechar desde o começo? Pode, só não vai meter 1,5 quilos no primeiro dia de fermentação, que vai esculhambar com a levedura, né? E ainda mais a pressão hidrostática, então tem que ficar atento. Vocês precisam definir o que vocês querem fazer. Vou fechar com 0,2 quilos logo no começo, vou deixá-la correr, lá com 50% eu aumento mais um pouquinho a pressão, sempre levando em consideração, o meu tanque é de 5 metros, então eu tenho já 0,5 quilos de pressão hidrostática. Então eu não preciso fechar no começo da minha fermentação, eu já tenho pressão ali. Eu vou fechar com 30% de atenuação. E vocês podem fazer um aumento progressivo, tá, dessa pressão ao longo da fermentação também. Aqui eu botei para vocês, mantenha a pressão de no máximo 1 bar, né? É o meu conselho, mas se alguém quiser testar, até 1,5. Se atente aos tanques muito grandes, né? Então, em tanques maiores do que 5 metros, não passar de 0,5 bar de pressão carbônica e remova a levedura o mais rápido possível da fermentação, porque ela está lá embaixo da pedra, né? Lá no fundo do meu fermentador. E como que o que acontece com a minha levedura quando eu fermento sob pressão? Então, as leveduras, não é só a minha cerveja que vai estar carbonatada, as minhas leveduras também vão estar carbonatadas. Ela vai ter uma quantidade de CO2 muito grande dentro da célula, porque ela está sobre aquela pressão hidrostática mais a pressão carbônica. Se eu simplesmente removo a pressão rapidamente, a gente pode causar danos semelhantes à descompressão muito rápida. Por isso que eu botei um mergulhador aqui. A ideia é a mesma, né? Vai ter formação de bolhas que vão afetar a integridade da membrana e viabilidade celular. Então, toda vez que eu for coletar a levedura de um tanque sob pressão e aquela levedura começar a espumar que nem uma louca, pensem num mergulhador subindo muito rápido. Todo aquele CO2 dentro da levedura vai sair queimando e ele vai desestabilizar a integridade da membrana. Então, além de espumar, vai ocorrer a ruptura da membrana celular. E a remoção do CO2 dessa levedura precisa ser realizada lentamente, durante um dia inteiro. Eu não dou um choque de pressão nessa minha levedura. Bom, Gabriela, mas se eu não posso despressurizar do dia para, do momento para o outro, em 1 segundo, como que eu faço para coletar a levedura? Eu preciso ter um tanque de fermento. E eu venho falando sobre isso há muito tempo. Quem quer fazer gestão de fermento numa fábrica de leveduras precisa ter um tanque de fermento e não uma bombona, um balde ou qualquer coisa, um saco onde vocês enfiam a levedura dentro. Que falta de cuidado com a levedura. A levedura é um dos insumos mais importantes dentro de uma fábrica de cerveja e vocês jogam a levedura numa bombona, num saco. Eu já vi gente coletando levedura dentro de um saco plástico. Então, se eu quero fermentar sob pressão, eu preciso ter uma forma adequada de coletar minhas leveduras sob pressão. Então, eu vou ter um tanque de fermento, onde eu vou adequar a pressão desse meu tanque de fermento um pouquinho menor da pressão do meu tanque de fermentação
e vou transferir a minha levedura para um ambiente pressurizado. E vou lentamente removendo o CO2, porque a levedura não gosta de ficar sob pressão. Então, eu não armazeno a minha levedura com 1 quilo de pressão, só que eu tiro a pressão lentamente. Então, como que eu posso ter um tanque de fermento? Eu posso adaptar um keg, colocando as portas e as válvulas necessárias para esse tanque de pressão, desse tanque de fermento, principalmente uma válvula borboleta aqui, né, para poder fazer as manobras dessa levedura. Posso utilizar um post-mix, obviamente usinado aqui com uma válvula para eu poder fazer essas manobras. Posso ter um tanquezinho de rodinha. Observem que todos eles são modificados. Eu tenho portas em cima, onde eu posso colocar nutriente, tirar pressão, colocar um manômetro, colocar aqui um sensor de temperatura, né, um termômetro, ou eu posso ter a adega de fermento aí agora aqui num porte um pouquinho maior, sendo que eu tenho uma célula de carga. Então, eu tenho aqui um tanque, basicamente uma adega de fermento, em uma célula de carga, onde eu consiga quantificar e homogeneizar essa biomassa. Então, devo ou não devo fermentar sob pressão? A gente precisa saber equilibrar essa balança. Eu preciso entender os efeitos da pressão carbônica mais a pressão hidrostática, que a partir de agora vocês precisam considerá-las juntas. Então, assim, isso é uma coisa muito legal da gente pensar. Poxa, eu tenho um tanque de 1.000 litros, ou sei lá, eu tenho um tanque de 5.000 litros, que tem um tamanho X, ou tem um tanquezinho menor, vai, tudo bem. Pode pegar o de 5.000 litros, que eu tenho uma altura X, que eu uso para fermentar assim, assado, para poder coletar a minha biomassa para fermentar num tanque de 50.000 litros, que tem X vezes mais tamanho do que o meu tanque de 5.000 litros. Eu vou fermentar igual? Não vou, porque a pressão hidrostática desse meu tanque de 50.000 é muito maior do que meu tanque de 5.000. Então, se eu seto lá 1 quilo para o tanque de 5.000 e você tá 1 quilo para o meu tanque de 50.000 litros, eu vou estar esculhambando a minha levedura. Então, tanques de tamanhos diferentes, de geometrias diferentes, vão ter pressões hidrostáticas e pressões carbônicas diferentes. E aí vocês precisam começar a olhar isso na fábrica, porque, né, nem todo cachorrinho que tem 2 orelhas é au-au, né? Então, a gente pode estar causando um efeito muito deletério nas nossas leveduras, fazendo tudo igual. Iniciar lentamente, quando eu digo lentamente, não preciso fermentar sobre o máximo de pressão logo no começo, então, ou na primeira tentativa, né? Vai observando como que o teu produto e quantas vezes tu consegue reutilizar a levedura. Não ultrapassem 1,5 quilos de pressão carbônica mais pressão hidrostática. Eu diria que 1 quilo é mais do que o suficiente para a gente poder ter uma cerveja mais neutra, e eu preciso cuidar melhor da levedura. Nutrição adequada, coleta correta, reuso rápido e de olho na saúde da levedura. Então, deixar aqui a bibliografia para vocês, é um pouco extensa, tem bastante bibliografia de bioquímica, mas vocês podem ver, tem uns artigos aí de 2023, então alguma coisa bem nova com essa ideia de fermentar sob pressão. E agora estamos aqui, né, para as dúvidas, né, levando em consideração que a gente atrasou 10 minutos para começar a minha palestra, fiz quase no tempo. Professor, o que temos aí? Oi, professora, voltando, em primeiro lugar, muito obrigado. Professora Gabriela sempre dando show. Nosso orgulho aí, desde 2014 conosco, aí 11 anos de escola, 11 anos de Gabriela conosco, sempre dando show, né?
Ali na parte do chat tem um favoritos, e ali estão todas as estrelinhas. Ah, boa. 10. Né? Eu Muito fui bem. fazendo o que você me pediu ali. Muito obrigado, porque eu não ia achar essas perguntas nunca, né? Então, vamos lá. O Fred, eu vou por ordem aqui, tá, galera? Aqui o Fred já falou, ó, se optar por pressurizar para aproveitar o CO2, qual o momento? 2 platos aí, Fred, já vai ser o suficiente. Vou conseguir carbonatar minha cerveja? Obviamente não, mas já vou atingir ali os seus 0,8, 1 quilo de pressão, mais ou menos, tá? E, claro, vocês precisam saber aonde vocês querem chegar. Eu quero atingir X de pressão carbônica. Testa com 2 platos, deu certo? Muito bem, não deu certo? Muda novamente, tá? Então, mas é ali para o final mesmo, entre 2 platos. O Carlos falou em cervejas lupuladas depois do DH. Faço a lateral do fermentador para começar a carbonatação da cerveja. O quanto isso é bom ou ruim? Acho que é fecho, ele falou, deve ser fecho a lateral do fermentador, né? Carlos, é muito bom, tá? Porque pensa que quando a gente faz cervejas lupuladas, isso pode ser para lagers lupuladas ou para ales lupuladas, e aqui a gente não está falando sobre a bioquímica da levedura, né? Aqui a gente está falando sobre um efeito físico, aonde a gente diminui a liberação dos voláteis, né? Então, como no DH o nosso objetivo é dissolver, manter na nossa cerveja a maior quantidade de voláteis possíveis e impossíveis, né? Fermentar sob pressão em cervejas lupuladas é uma estratégia bem legal. O Fred perguntou qual o momento ideal de pressurizar para que tenhamos uma cerveja mais limpa. Acho que eu falei aí, né? 30% a 50% já é um bom começo. E o enxofre fica preso? Fica, Fred. A gente tem que cuidar com o enxofre, tá? Então, assim, quanto mais tarde a gente pressurizar, menos chances a gente tem do enxofre. Caso vocês tenham muito problemas com enxofre, troca a levedura, ou pressuriza mais tarde, ou sabe outra coisa que tem que ficar atento? Pode estar faltando nutriente ou é algum problema de saúde celular dessa levedura. Levedura fraca, levedura sem saúde, tende a gerar excesso de enxofre nas nossas fermentações. Então tem bastante coisa para pensar. O tipo da levedura que a gente usa, o momento que a gente fecha o tanque, se tem nutrientes suficientes, se a levedura não está produzindo enxofre por uma falta de nutrientes ou por uma saúde muito baixa, tá? Pressão que eu considero alta, Cícero, acima de 2, tá? Eu já considero boom, já demais. 1,5 é o limite do limite, até onde eu trabalharia em torno de 1 a 1,2. Gabriel perguntou, esse processo é feito em cervejas de teor alcoólico mais elevados? Pode ser feito, Gabriel, só que a gente vai ter um outro ator aí nessa história, que é o álcool, né? Então, o álcool, ele traz um efeito ainda maior sobre a célula da levedura. Então, assim, eu teria que testar se a levedura conseguiria ser resistente a cervejas muito alcoólicas. Se for fazer só uma vez para não reutilizar, eu acredito que não tenha problema. Agora, com os reusos, a adição do potencial alcoólico na cerveja sob pressão vai ser um problema. Travou aqui, pessoal. Oh, meu Deus, que coisa. Mas acho que deu, né? Se precisar repetir alguma questão, a gente volta ali. Eu vou só terminar as perguntas, aí até o professor depois pode me dizer se precisa repetir alguma coisa. Para caseiro com fermentador de 1 a 3 metros. Anderson, 1 metro vai adicionar 0,1 quilos de pressão, 3 metros, 0,3 quilos de pressão. Se você quer trabalhar, por exemplo, a 0,5, 0,6 quilos no total, se tu tem 0,3, trabalha com mais 0,3, 0,4, tá? Então, de pressão carbônica. Então, vocês que vão fazendo essas escolhas.
O Fred, o momento de pressurizar, acho que eu já respondi. O Carlos perguntou, agora, quando na fase de maturação eu posso deixar a pressão maior? Carlos, nunca usar pressão maior do que a gente conversou aqui e vai ficar sob pressão maturando até o final da maturação, até vocês seguirem com essa cerveja adiante. Lembrando que a levedura tem que sair do tanque o mais rápido possível, tá? Levedura foi lá, botou o frio, decantou, coletou, tá? Gabriel, volatilização de sulfurosos, tá? Então já falamos. Eles não são reabsorvidos, eles podem sim ser reabsorvidos. Lembrando que a reabsorção de subprodutos fica mais lenta, então tudo vai depender da saúde, como vocês estão gerindo, né, fazendo a gestão desse fermento em termos de nutriente, taxa de inóculo é essencial, e saúde, tá? Sou caseiro e reuso a levedura sob pressão, eu guardo a levedura em um mini mosto de nutrientes e zinco que acho ótimo, tá? Sempre que vocês puderem adicionar nutriente para armazenar a levedura é sensacional. Dicas rápidas para evitar o álcool superior em cervejas. Será utilizada a técnica de destilação a frio. Basicamente, cuidar da temperatura, né, Giovanni? E saúde da levedura. Saúde da levedura e temperatura, acho que são os principais itens aí sobre essa questão da produção de álcool superior, né? Então, vocês viram que a fermentação sob pressão, ela não reduz álcool superior. Às vezes, muito pelo contrário. Então, galera, acho que são essas as principais perguntas. Como atenuar compostos sulfurosos se ele estiver fechado? O Rodrigo perguntou. Rodrigo, a própria levedura vai reabsorver, tá? Agora, se ela não reabsorveu ou formou demais, tem que pensar nas questões que eu já falei. Se ele tiver fechado e sobrou enxofre, sobrou o sulfuroso. Aí o que vocês podem fazer é lavar com CO2, o que não seria uma coisa muito adequada se a gente já tem a fermentação sob pressão. Então, quando isso acontece, a gente tem que cortar o mal pela raiz. A raiz é ter uma levedura saudável, inocular a quantidade correta, com a nutrição apropriada e sempre entendendo os efeitos da pressão carbônica mais pressão hidrostática em cima da fermentação. Então, acho que é isso, professor. Conseguimos aí finalizar. Muito bem, professora. Vou pedir para o pessoal aí uma salva de palmas no chat, a professora Gabriela, né? Sempre dando show aí para nós. É muito conteúdo, é muito conhecimento para 45 minutos, mas ela conseguiu condensar bem, fazer um material muito bem feito, explicações como de praxe também, muito didáticas. Então, 1000 agradecimentos da nossa parte aqui a você, professora. Muito, muito, muito obrigado, e tenho certeza que o pessoal curtiu aí. Já passaram mais de 250 pessoas aí pela palestra, né? Então, hoje estamos aí em torno de 200 cervejeiros nos acompanhando. E aí fica também um salve para o professor Cícero, que estava no chat, a professora Fernanda, que estava no chat também. E agora a gente já vai trocar, já vai para o professor João Sperbi, também professor da casa, que vai estar dando, com certeza, mais um show para a galera. Obrigadão, professora Gabriela. Uma boa noite, pessoal. Um abraço. E continue sempre nesse altíssimo nível. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, professor.